Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Segunda-feira é dia de Pit Stop CBN com o Ricardo Barbosa aqui na Rádio que Toca Notícia. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, Zé Carlos, tudo ótimo, querido. Boa semana para você, meu irmão, para nossos ouvintes também. Bom dia, nossos ouvintes aí. Isso aí, Vamos meu lá. amigo, para você também. Hoje a gente vai falar sobre o perigo, né, que é esses vazamentos, vazamento de gás em carro. A gente teve nessa semana, né, o resultado da investigação da polícia, que apontou que a morte de 2 primos lá em Cachoeiro de Itapemirim, que foram encontrados mortos dentro de um carro em fevereiro deste ano, foi por intoxicação de gás tóxico que vazou para dentro do veículo. A investigação apontou que uma falha mecânica jogou esse gás tóxico dentro do carro onde eles estavam. O laudo pericial no veículo identificou que havia um vazamento de monóxido de carbono que entrava pelo sistema de ar-condicionado. O Ricardo Barbosa está aqui agora para explicar para a gente, para trazer orientação de como evitar que esse tipo de ocorrência aconteça. Geralmente, qual que é a causa do problema para provocar esse vazamento, Ricardo? Pois é, Zé Carlos, hoje o assunto não é bem triste, né? Esses primos que foram encontrados lá dentro do carro, realmente surgem várias dúvidas. A causa da morte, por onde entrou esse gás tão nocivo, eu estou correndo risco no meu carro, então hoje a gente vai tentar esclarecer um pouquinho isso. Mas dizendo também que a investigação, né, eles falaram que o monóxido de carbono, e esse laudo logo identifica que foi ali pela entrada do ar-condicionado. E aí eu digo logo para os nossos ouvintes, esse carro provavelmente estava com falha na manutenção nessa área, né? Então o monóxido de carbono é uma substância produzida pela queima de combustível e o monóxido de carbono não possui nem cor nem cheiro. E quando inalado ele pode causar danos sérios à saúde, causando até mesmo a morte. E aí você me fez a pergunta, a causa do problema, provavelmente a descarga. Havia ali um vazamento na descarga mais próximo do motor, Zé Carlos. O que acontece? Ali tem o escape, tem o coletor de escape, aonde saem os gases, inclusive o monóxido de carbono. Se o vazamento fosse lá atrás, no silencioso, por exemplo, porque para os nossos ouvintes entenderem, tem um intermediário, tem um abafador e tal, tem um silencioso lá atrás, ainda tem um catalisador, né? O silencioso, aquele que pega lá atrás, o maior que todo mundo conhece, há muito tempo já tem esse tipo de equipamento. Se fosse lá atrás, no ambiente aberto, o ar-condicionado não puxaria esse gás, porque o filtro do ar-condicionado, ele geralmente, em todos os carros, ele está no habitáculo do motor, logo na parte interna do motor, Zé Carlos. Uhum. Então, ali, o motor ali, para que os nossos ouvintes entendam, o motor na frente, o filtro próximo, perto da churrasqueira, geralmente do lado oposto da bateria, está ali o filtro da cabine, chamado filtro de cabine ou filtro do ar-condicionado. Esse filtro, ele poderia também estar com problema. Alguns buracos poderiam ter também entre o sistema ali na parede corta-fogo, chamado parede corta-fogo, no pedal, tem uma parede ali, pedal de embreagem, pedal de freio, onde o carona também bota os pés, aquela parede ali que divide o motor, chamado parede corta-fogo. Ali tem várias conexões, pode ser que uma bucha, uma conexão, o sistema que passa o cabeamento elétrico, também pudesse estar com alguns vazamentos ali. E aí esse gás, ele entrou, esse monóxido de carbono, ele entrou. Como a fala dos peritos, esse carro ficou muito tempo parado, com o motor funcionando ali, e ele foi entrando esse gás de forma gradativa, eles não perceberam, e aí desmaiaram provavelmente, e depois vieram a falecer. Esse foi a causa do problema em si, nesse carro, essas conexões, essas borrachas, os dutos, e também o filtro ali do ar-condicionado. Foi por aí que houve esse problema. Ricardo, mas isso é uma falha de manutenção ou é uma falha do veículo mesmo que não poderia acontecer? Está mais para falha de manutenção. Eu tentei pesquisar, eu não sei qual foi o carro. Eu não tive acesso a isso. Mas se um carro
estiver com a boa manutenção nesse sentido, eu vou contar uma outra história então. Quando você tem um carro que está vazando óleo, ele cai na descarga, logo a gente sente aquele cheiro de óleo queimado. Já aconteceu com você, Zé Carlos? Já. Pois é. Então a gente consegue identificar. Outra coisa fácil de identificar. Tem um carro na frente, um caminhão, ele está jogando aquele gás, aquele tempo todo ali, aquela fumaça, você consegue identificar. Isso fica mais fácil. Ou você ultrapassa esse carro, ou você dá um tempo para você não ficar ali muito tempo atrás daquele carro, aquela fumaça, inalando aquele gás. Você faz isso. Mas o monóxido é um tanto quanto diferente, porque ele não tem cheiro, nem cor, nem nada, você acaba inalando, desmaiando e morrendo. Eles ficaram muito tempo parados ali. E esse vazamento deveria estar acontecendo até mesmo pelo sistema do ar-condicionado não estar fazendo uma boa filtragem. E ele entrou pelo duto. Se ele tivesse, aí eu vou estar falando um pouquinho sobre isso também num ponto que é muito interessante, quando você está num trânsito muito forte. Você está num trânsito muito forte no túnel. Tá? Você está no... aqui em Vitória não tem túnel, cara, tranquilo, mas em São Paulo, Rio de Janeiro tem muito túnel. Você está lá, parou o trânsito, opa, todo mundo respirando com monóxido de carbono. O que você faz? Fecha os vidros do carro e lá tem uma posição, um botão que recircula. Ele não vai recircular esse ar mais. Ele vai ficar só circulando dentro do habitáculo ali, dentro da cabine. Isto é, aquele ar, ele não vai puxar aquele ar de fora. Tanto é que quando você faz isso, o carro fica até mais gelado. Porque o ar-condicionado, ele só vai trabalhando aquele ar-condicionado ali, aquele ar que está dentro da cabine. Ele não puxa. Vamos lá. Você que está indo para um casamento, isso aconteceu comigo várias vezes. Estou indo para um casamento, uma festa, aí tem lá uma fumaça, no meio do caminho, aquela fumaça, com certeza vai entrar e você vai ficar com cheiro de fumaça. O que você faz? O que você faz? Está com o ar ligado? Aperta o botão, recircular. Você vai ficar só com aquele ar ali. Você passa por aquela fumaça, você nem sente o cheiro. A maioria dos carros tem essa opção e as pessoas acabam não usando. Você que está aí dirigindo seu carro agora, nossos ouvintes, você vai ver que tem esse botão. Então, se eles tivessem talvez utilizado esse botão, esse ar externo, esse monóxido de carbono, não deveria ter entrado dentro do carro. Provavelmente, se a manutenção tivesse em dia, ok? Essa é uma tecnologia muito interessante, né, Ricardo? Em alguns carros é um botãozinho, em outros carros é uma alavanca. Eles fecham todos esses acessos de ar interno do veículo? Justamente, eles fecham esse duto de ar. E aí ele só fica mesmo funcionando o ar interno do habitáculo do motor, da cabine do carro. É muito interessante. Isso é bem legal. Perfeito. E funciona bem. Você falou do túnel, né? Mas aqui a gente não tem muito túnel, pode usar nesse tipo de situação que você citou. Mas aqui muita gente mora em prédio, até mesmo em garagem de casa, que é aquela garagem fechada. Então, se a pessoa chega com o carro e fica ali dentro daquela garagem fechada, com o carro muito tempo ligado ali dentro, acaba concentrando também o monóxido de carbono ali, né? Isso não, de alguma forma também não é perigoso? Boa pergunta, Zé Carlos. Maravilha. Olha só, tem muitas pessoas... essas garagens subterrâneas, vamos falar um pouquinho dessas garagens subterrâneas. Tem vários prédios aqui na Praia do Canto, aqui em Vitória, que tem essas garagens subterrâneas, garagens mais antigas. A pessoa chega, vai atender um telefone celular, ou então, vou ligar o ar porque minha avó está chegando e vou ficar com o ar ligado. E o carro está funcionando e está jogando monóxido de carbono aquele tempo todo e aquela senhora está chegando de idade, isso é perigoso, não é bom. Criança, a mesma coisa, o ar está ligado, monóxido de carbono ali e o bebê ali no carrinho e aquela garagem fechada e o bebê ali até arrumar o carrinho, arrumar a cadeirinha, acertar o bebê conforto, é perigoso. Então isso tudo é muito complexo. Então, garagem subterrânea, ligou o carro, todo mundo dentro do carro direitinho, sai dali. Não é legal, porque tem esse problema realmente do monóxido de carbono. Às vezes a pessoa está com dor de cabeça depois, não sabe nem por quê. Né? Claro, ela saiu dali e já começa a respirar um ar melhor, mas ficou com aquela dor de cabeça, aquela náusea, que são características dos problemas que podem ser causados. Então, isso é muito importante. Já uma garagem aberta, faça a mesma coisa. Ligou o carro, esquentou o carro ali um pouquinho, um minuto, sai com o carro, não fique. Não fique na garagem parado atendendo o celular, ou batendo um papo com o carro ligado, ou até mesmo, você pode estar com o carro com problema, as conexões não tão boas, as borrachas de porta não tão boas, pode ter um vazamento pela descarga, começa por aí.
Ah, não tem vazamento pela descarga. Menos mal. Não, você não vai ter problema. Vai sair lá atrás. Agora, esse gás que vai sair lá pela descarga, ele já passou por todo o sistema de tubulação da descarga, inclusive vai passar pelo catalisador, que já vai reter e muito toda essa química, esse gás que já vai ficar retido ali no catalisador. Aí depois ainda passa pelo sistema de filtragem, pelo intermediário, pela descarga, e aí o gás sai bem mais fácil. Isso quando você está com essa descarga em dia. Mas se você tiver uma descarga furada ou algum problema, ou um vazamento de óleo caindo no coletor de descarga, vai dar cheiro e você está correndo risco. Perfeito. Atenção, então, à orientação do especialista, hein? O Ricardo Barbosa dando as dicas aqui no Pit Stop CBN. Tem mais dica, então, para os nossos ouvintes, Ricardo? Tem. Olha só, quando você for viajar e você faz uma viagem muito longa e você acaba utilizando o recircular ali, tem muitas pessoas que utilizam. Mas tem carros, Zé Carlos, que ele desliga automaticamente. Poxa, mas aí você estou dirigindo, eu liguei isso aqui, ele desliga. Por que ele desliga, Ricardo? Porque aquele ar, ele fica viciado. É o termo que eles utilizam, a montadora. Esse ar, ele fica viciado ali e traz sonolência para as pessoas. Tanto é que ele desliga automaticamente e depois você tem que ir lá apertar o botão para ligar de novo. Agora, é interessante que numa viagem longa com a família, filhos, às vezes nem são parentes, são amigos, que está ali, de vez em quando, abaixa os vidros, faz com que aquele ar todo, limpe aquele ar do habitáculo ali, da cabine, e você volta de novo a levantar os vidros e utilizar o seu ar-condicionado. Ele pode ser utilizado pegando o ar externo, né, que ele faz toda aquela limpeza também, ele joga o ar para fora e traz um ar novo, ou você pode utilizar esse sistema recicla que você vai estar utilizando aí, principalmente quando for passar uma fumaça, um cheiro muito forte de um esgoto, alguma coisa assim, você está passando por um valão, alguma coisa, é para ser utilizado esse tipo de sistema. Mas, lembrando, viagens longas, não deixe muito tempo esses vidros fechados. É interessante, principalmente para o motorista não ter sono, dar sonolência, que você possa estar trocando esse ar de vez em quando aí. Muito importante. Tá certo. Os ouvintes, então, atentos às dicas do Ricardo Barbosa aqui no Pit Stop CBN. Ricardo, muito esclarecedor o tema de hoje, né? Para os nossos ouvintes que têm essas dúvidas, principalmente quando esses casos vêm, né, à tona, como esse lá de Cachoeiro de Itapemirim. É sempre bom a gente trazer essas instruções, até mesmo para os nossos ouvintes ficarem cientes, né, de como agir nesse tipo de situação. É verdade. E caso alguém perdeu uma parte do programa, é só ir no podcast Pit Stop CBN, Ricardo Barbosa, que você vai ver todo esse conteúdo. Daqui a pouco o nosso amigo Adalberto vai mandar para lá, com certeza. Você vai poder ouvir todo esse programa na íntegra. É isso aí. Forte abraço e até semana que vem. Até semana que vem, querido. Um abraço.